Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Shalom shalom aleinu ve'al kol Israel. Nós vamos começar pelo Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia! Eu paro aqui. É lindo, né? Me veio assim uma imagem da infância. Minha avó criava galinhas e ela botava as galinhas para enxurcar os ovinhos. Depois eu me divertia indo lá todos os dias olhar para ver se já tinha nascido os pintinhos. E era uma festa quando começava a nascer. E a galinha se transformava, ela ficava muito vigilante, brava, não deixava nem se aproximar dos filhotinhos e era o tempo todo controlando todinhos ali. E ao qualquer sinal de iminente perigo, ameaça, num cacarejo da galinha, um grito que ela soltasse, os pintos corriam de onde estivessem, se abrigavam sob as suas asas. E me veio esta imagem. E proteção, conforto. Ali os pintinhos se sentiam seguros, né? Imagine nós o quanto devemos nos sentir seguros, mesmo em meio à maior tribulação. Saber que tem um Deus que nos protege, conforme nos garante a sua palavra. Ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. É para espantar qualquer temor da gente. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu me sinto muito confiante e muito seguro, sabendo que o meu Deus, Ele está no controle da situação. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja por permissão dele, uma folha da árvore também não. Deus está no controle da situação. Então não há o que temer. E nós temos também o Salmo 113, também sugerido por nosso ouvinte, Fátima Fernandes. Salmo 113. Assim nos diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, aleluia, do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Outra passagem maravilhosa da Bíblia, essa passagem aqui,
que ele nos lembra, né, quem é Deus, que o seu poder ele é tão imenso que de onde ele está, ele tem que se curvar para ver o que está nos céus e na terra. Ele é infinitamente maior do que o universo. E ele diz: do pó levanta o pequeno. Você está se sentindo pequeno, você está se sentindo no pó. Lembre-se que Deus está te vendo e Ele só está esperando um gesto teu. A mão do Senhor não está encolhida. Basta que você estenda a sua mão e pegue na mão do Senhor e Ele te levantará do pó. E diz mais aqui, do monturo, que seria do lixo, né? Às vezes a gente diz: eu estou um zero à esquerda, eu sou um lixo, eu não presto para mais nada. Mas isso muitas vezes nos é dito pelo diabo, nos é dito pelas pessoas a serviço do diabo, que querem ver a gente derrotado. Mas Deus não diz assim para nós, né? Ele tira do lixo onde a gente acha que está. Nós estamos necessitados, Ele nos ergue, e de lá, de onde a gente foi colocado às vezes pelo homem, o Senhor nos tira para nos fazer assentar entre os príncipes do seu povo. E é bonito aqui esse final que ele diz que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Isso é maravilhoso. A mulher às vezes é estéril. Conhecemos muitas pessoas que infelizmente são estéreis, mas o Senhor, na sua misericórdia, para a glória de seu nome, faz com que aquela pessoa que estava desesperançosa, que já havia talvez perdido as esperanças de que nada mais aconteceria na sua vida, teria que se resignar a levar até o fim da vida uma existência sem filhos. E é triste vendo outras com filhos nos braços, e a pessoa chegar em casa e olhar para um bercinho vazio, ou nem ter bercinho, não teve nem coragem de comprar. Mas o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, e Ele transforma a mulher estéril em alegre mãe de filhos. Aleluia! E para terminar, o Salmo 117 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. É mesmo, né? Se olharmos à nossa volta, veremos que nós temos sim muitas razões para louvar ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. E basta apenas um toque das mãos do Senhor para mudar tudo, na minha e na tua vida. Fernanda Brum, apenas um toque. Com olhar apaixonado, quero te dizer. Momentos com Jesus traz para você o comentário do dia. Amados queridos irmãos, a comunhão com Satanás. Espera aí, irmão, é comunhão com Satanás? E existe isso, meu irmão? Só existe. O que você acha que aconteceu aí nos últimos dias de carnaval? Uma perfeita comunhão com Satanás. Foi isso. Comunhão significa convivência
Comunhão significa relacionamento, comunicação, intimidade. Está vendo como se pode ter comunhão com Satanás? No jardim do Éden, Deus se relacionava com o homem, ensinando a Adão e Eva como proceder. Foi assim, até o dia em que Eva teve um diálogo com a serpente, que era o próprio Satanás. E essa conversa foi uma tentação fatal. E daí veio o pecado para o mundo. E o que aconteceu? Vamos pensar junto? Eva teve um momento de comunhão com Satanás. Percebeu? E ela perdeu com isto a comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Satanás, você perde a comunhão com Deus. Certamente, isso iria ocorrer porque ninguém pode servir a dois senhores. E não se pode também participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Essa está em 2 Coríntios, capítulo 6, nos versos do 14 ao 16. Muito bem, Adão e Eva aceitaram o fruto do conhecimento oferecido por Satanás e perderam o direito de comer do fruto da árvore da vida. E é interessante observarmos que a palavra comunhão muitas vezes se relaciona ao ato de comer. Tanto é assim que a tradição cristã usou esse termo até para nomear a ceia do Senhor. Cuidado, ao aceitar a oferta do diabo, você pode perder ou atrasar a bênção de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, o problema de Eva começou quando ela deu ouvidos ao diabo. Que ela simplesmente poderia ter dito que cobra não fala. Cobra falando, eu não vou ouvir não. Ela poderia ter simplesmente se negado a ouvir o que Satanás estava dizendo. Aí começou os problemas dela. E eu pergunto, será que isso não está acontecendo hoje? O inimigo está querendo a nossa atenção, irmãos, de todas as formas. Ele usa músicas, usa filmes, usa novelas, horóscopos, adivinhações, previsões, falsas doutrinas, conselhos dos ímpios, etc. Por isso é bom que estejamos vigilantes. Não podemos dizer que o diabo está em tudo, mas certamente as suas mensagens e sinais estão em muitas coisas, muitos lugares e muitas pessoas. Somos atingidos, irmãos, diariamente por uma filosofia mundana, pecaminosa e diabólica que tenta moldar o nosso modo de vida. O mundo, o que é o mundo? O mundo é um sistema dominado pelo inimigo, com o único propósito de nos envolver, de nos prender, de impedir que caminhemos com o Senhor. São armadilhas, astutas ciladas contra as nossas almas. Nós precisamos ser cautelosos com aquilo que ouvimos, com os lugares que frequentamos e com os compromissos que assumimos. Logicamente, não vamos nos isolar, mas devemos evitar qualquer envolvimento ou comportamento que possa colocar em risco a nossa comunhão com Deus.
É verdade que nem sempre conseguiremos ficar fora do alcance da voz do inimigo ou distante da sua repugnante presença. Às vezes, o confronto pode ser inevitável, mas o mais importante será a resposta que daremos a ele. Eva aceitou a oferta da serpente e agiu de acordo com a mesma. Como podemos impedir que isto aconteça? Irmãos, fazendo como Jesus fez. Ele também foi tentado. Ele também escutou as propostas do diabo, mas ele não se deixou levar. Veja mais em Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11. Se Jesus chegasse a ponto de comer pedras transformadas em pães, se ele tivesse atendido a sugestão de Satanás, que ele disse: estás com fome? Transforma. Por que tu não transforma essas pedras em pães? Tu não tens poder? Em outras palavras, né? Se Jesus tivesse cedido a essa influência, transformado aquelas pedras em pães e comido, os desígnios malignos teriam tido sucesso. A comunhão com o mal estaria selada. Ele teria cedido a uma sugestão do inimigo. Contudo, meus irmãos, contudo, as respostas de Cristo foram radicais, sempre resistindo às ofertas de Satanás. Jesus rejeitou as pedras porque estava alimentado pela palavra que procede da boca de Deus. Estando cheio da palavra, esta fluía continuamente dos seus lábios, rechaçando toda a investida do tentador. Da mesma forma, nós também precisamos conhecer a Bíblia profundamente, a palavra de Deus, para que possamos filtrar o que ouvimos no dia a dia. E ao final do episódio, vieram os anjos e os serviram. Aleluia, irmãos. Tendo rejeitado a mesa dos demônios, Jesus pôde participar da mesa de Deus. Queridos, hoje ainda, o diabo continua nos oferecendo pedras como se fossem pães. Não aceite, não se deixe levar, não transforme o pecado em algo normal na sua vida. E isso pode vir em forma de um relacionamento imoral ou inconveniente, de um emprego que inclua práticas pecaminosas, um dinheiro sujo, uma atividade ilegal, etc. O que o inimigo nos oferece tem a aparência de uma solução rápida e fácil para os nossos problemas imediatos. Mas Pedro, em sua 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos orienta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Qual é o conselho? Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Portanto, resistamos, amados, como nos orienta a palavra, firmes na fé, pois passada a tentação, virá o suprimento do céu para as nossas necessidades. Eu creio, se você resistir à tentação, quando passar este momento, Deus envia seus anjos com o suprimento para suprir as minhas e as tuas necessidades. Que o Senhor nos ajude na luta contra o mal. Assim, a nossa comunhão com Deus será mantida e a sua bênção será sobre nós constante.